Qual é o nosso tema? Revisão estratégica. O que priorizar nessas últimas semanas, tá? Porque não é qualquer revisão, é a revisão estratégica. Para você que está chegando aqui, pega lápis e papel, você vai anotar dicas que serão preciosas para você tocar essa sua revisão de reta final para o Enem. Veja bem, hoje é dia 14 de outubro, teoricamente a gente tem aí 3 semanas para o Enem. Então, a partir de agora, é crucial que você tenha um plano de revisão eficiente. Por isso, eu preparei esta live para compartilhar com você algumas estratégias essenciais de revisão que vão te ajudar a maximizar o seu desempenho, tá certo? Hoje eu vou conversar com você sobre como focar nos pontos mais importantes, como fazer uma revisão rápida sem se perder em detalhes. E desta forma, garantir que você se sinta confiante no domínio dos principais conteúdos, dos conteúdos mais recorrentes. Primeira dica, fazer revisão estratégica. Mas vamos lá, o que seria essa revisão estratégica? Bem, como você sabe, existe uma gama enorme de assuntos que podem cair no Enem. Mas o importante é você ficar atento ao fato de que a maioria das questões se concentra em temas recorrentes. Sim, veja bem, não adianta você tentar revisar os 692 conteúdos da matriz de referência do Enem. Você tem que focar nos temas que caem com maior frequência, para que você domine eles e assim você consiga elevar a tua nota. Por exemplo, em biologia, o que é que cai? Vai começar aqui por biologia. O que é mais recorrente? Antigamente, tá? Se eu pegasse um recorte do Enem até 3 anos atrás, eu diria que 60% da prova era concentrada em ecologia. 60% das questões de biologia era ecologia. Agora não é mais assim. Se a gente pega, então, essa coisa da recorrência, tem que saber mesmo o que é recorrente. Ecologia continua muito recorrente, mas não se concentra mais só em ecologia. Vai cair bastante ecologia, vai cair bastante genética e biotecnologia, e vai cair bastante bioenergética e citologia. Eu digo que são os temas top 3. Se eu colocasse um pódio, né, a primeira medalha de ouro seria para ecologia, medalha de prata seria para genética, evolução e biotecnologia, e medalha de bronze seria para citologia e bioenergética. Pronto, tá feito aí as medalhas, né, os medalhistas de biologia. Caem as outras coisas? Caem. Tipo, há uma década atrás, botânica não era tão recorrente. Em todos os últimos Enems, botânica tem pelo menos 2 questões. Mas você tem que ter este filtro, né, muito claro. Estudar o que é mais recorrente. Se eu pegar, por exemplo, história geral, tá? Só para você entender sobre recorrência. Dentro de história geral, idade contemporânea, né? Europa do século XIX, o século XX, e a idade moderna, né? Com principalmente a questão da América e da dominação europeia, isso é muito mais recorrente do que a Idade Média. Já se eu pegar a história do Brasil, por exemplo, República, que é a Primeira República, com destaque aí para a Era Vargas e também República Militar, é muito mais recorrente do que Brasil Colônia. Então, assim, em cada disciplina, há pontos mais recorrentes e pontos menos recorrentes. Tipo, vou pegar aqui uma outra disciplina, física, né? Física vai concentrar a menor quantidade de questões da prova de ciências da natureza. Ciências da natureza vai ter 42% de questões de biologia, cerca de 40% de questões de química, tá? E os demais, né, o restante, os 28% de questões de física. Mas não dá também para acertar algumas questões importantes de física, não. Por exemplo, mecânica e eletricidade e termologia são muito, mas é muito mais frequentes do que magnetismo. Às vezes o aluno fica, eu tenho que estudar muito magnetismo, que eu não... e tá focando, gastando energia naquilo que não é tão recorrente. Então, primeira coisa, uma revisão estratégica. Você tem que ter muita clareza de quais são os pontos mais recorrentes
disciplina por disciplina, aí sim, você está sempre no alvo. Você não vai gastar sua energia, seu tempo nas próximas 3 semanas revisando o que não é importante. Mas tudo bem. Ok que você já sabe quais são os temas mais recorrentes. E como é que você pode estar fazendo então essa revisão? Eu sempre coloco que é muito importante, quando você pode, você escolher fazer revisão com um time de professores que tenha expertise em aprovação em medicina. Porque tipo, você escolhe um lugar X, porque é baratinho, mas quando você vê a lista de aprovados em medicina, listinha pequenininha. Então, o baratinho pode custar muito caro. 1 ano de tua vida. Que eu digo que não dá para mensurar. Quanto custa 1 ano de tua vida? Porque você foi revisar com um time que a cognição, né, ficou em falha. Cognição é uma coisa. Com quem eu estou estudando? Estratégia é como eu estou estudando e como eu vou fazer minha prova. Esse somatório de cognição com estratégia vão fazer você conseguir ser aprovado em medicina. Simples assim. Bora lá. Se você pode ter aulas com professores, né, que tem uma expertise, massa. Mas, por exemplo, o meu aluno Ebert, lá do sul da Bahia, ele ficou o ano todo, né, de 2023 em autoestudo. E ele fez um processo de autorrevisão, né, guiado pelo nosso planner de reta final. Ebert conseguiu bolsa 100% no ProUni, na cidade que ele queria. Então, aí você vai dizer, Mary, não foi SISU, foi ProUni. Gente, eu sempre digo, conseguir uma bolsa 100% ProUni, medicina, vale tanto quanto uma aprovação pelo SISU. Por quê? Porque é estudar de graça. ProUni 100% você não vai pagar nada. SISU você não vai pagar nada. E tem um detalhe, muitas vezes você utilizar, né, optar pelo ProUni, porque naquela universidade você está mais próximo. Por exemplo, eu lembro bem do meu aluno Pedro, ele passou na Federal do Mato Grosso, né, o FM, é a Universidade Federal do Mato Grosso. Longe que só aqui do Nordeste, da cidade que ele morava aqui em Juazeiro. E passou pelo ProUni em Alagoinhas, na Bahia. Muito mais perto, tá? Cerca de 600 quilômetros de Juazeiro. Lá do Mato Grosso, a cidade que ele tinha passado, dava mais 2.000 quilômetros de Juazeiro aqui na Bahia. Pedro escolheu o quê? A bolsa do ProUni. Então, tipo, isso acontece, galera. Por isso que eu digo, bolsa de ProUni vale tanto quanto vaga de SISU. Às vezes a do ProUni vai ser melhor do que a do SISU quando você analisa as questões de localização geográfica. Então, bora pra cá. O meu aluno Ebert, ele fez, no ano passado, né, um processo de autorrevisão. Ele tinha ficado o ano inteiro de autoestudo, mas ele fez um processo de autorrevisão com um planner de reta final cirúrgico que a gente tem, só com o que cai mais. Aí ele foi, arrebentou lá na prova, né, e se deu muito bem. Tem outros alunos também. Caio, lá no Ceará, que era meu mentorado também, fez autoestudo, fez processo de autorrevisão com o planner de reta final. Dá para você ter uma autorrevisão? Dá. Agora, quando você pode ter uma equipe de professores, facilita muito. É muito bom, porque você fica cheio de autoconfiança por estar revisando com um time que tem expertise. Mas bora lá. Primeira coisa, né? Como você pode fazer essa revisão? No processo de autorrevisão, e aí você tem que ter muita clareza do que é mais recorrente, ou guiado por um time de professores com expertise. Porque não é qualquer time de professores que entende de Enem. Tem que ser um time de professores que tem resultado, que aprovou muito sempre, historicamente. Bora lá. Outra grande estratégia. Revisando, né, ao resolver provas antigas do Enem. Quando você pega a prova dos últimos anos, você vai ter uma noção, sabe, do estilo de questão. Quando você resolve provas antigas, isso te ajuda a treinar sua estratégia de tempo na resolução. Você também vai ficando mais familiarizado com os conteúdos, com a maneira daquele conteúdo ser cobrado, tá? Com o estilo, com o jeito, com os verbos que são frequentes na banca do INEP, né? Que é quem cuida aí da produção do Exame Nacional do Ensino Médio. Outra coisa, você também, ao resolver questões, eu digo que você vai estar estudando com uma metodologia ativa. Ou seja,
Você vai revisar de forma ativa, por questões, os conteúdos que você já estudou a teoria. E você precisa corrigir essas questões. Não apenas sabendo se estão certas ou erradas, mas saber o porquê de cada erro. O erro, você pegou, errou. Sim, vai errar, vai. Gente, ninguém para passar em medicina tem que acertar as 180 questões. Simples assim. Então você vai errar. Mas é preciso saber o porquê do erro. Foi porque você não teve domínio de conteúdo? Ou foi falta de atenção no momento de olhar a pergunta, o comando da questão, o que a questão queria? Porque ó, o INEP, anota isso. De cada questão, 2 alternativas vão ter muito a cara de certas. 3 você até elimina, mas você fica em 2. E nessas 2 você tem que ter muito domínio muito domínio teórico, muito conhecimento, para não trocar a certa com a que veio fazer um distrator para que você erre, tá? E ainda tem outra coisa. Sabia que tem questões onde as 5 alternativas falam frases corretas para a ciência, mas somente uma responde ao que está sendo perguntado. Então, você pode cometer um erro porque você não domina o conteúdo, ou você domina o conteúdo, mas não prestou atenção ao comando da questão, ou porque você não teve tempo de resolver. Ou seja, esses são os 3 porquês. Você precisa ter muita clareza na hora que você está revisando por questões. Qual é o porquê? Ausência de tempo? Tem que andar mais rápido. Ter técnica de resolução. Eu digo que nessa hora o método DNA nos ajuda muito, né? Uma técnica que a gente tem aqui no programa Medicina 2X. Segundo, pode ser por ausência de conteúdo, né? De domínio teórico, ou porque você estudou a teoria, mas não ficou atento ao comando da questão. Então, se o motivo é falta de tempo, né? Ou atenção, isso indica que você precisa treinar mais, resolver mais questões e com concentração. E muitas vezes a tua concentração não está boa porque você está cansado, está cansada. Então, o ato de estudar exige cérebro descansado, tá? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Eu digo até que o Enem, né, de fato, é uma prova exaustiva. É uma maratona cerebral. No primeiro dia, 90 questões mais a redação. No segundo dia, 90 questões. Embora no segundo dia, né, não tenha redação, mas o nível das provas do segundo dia é mais salgado. Sim, teoricamente a prova mais difícil é a de Ciências da Natureza. Em segundo lugar vem lá a Matemática. E segundo, né, tem conta, tem cálculo. Você tem que ter muita agilidade de cálculo. Você não pode estar, 6 vezes 7, meu Deus, é 42 ou 49. Misericórdia. Tem que saber 6 vezes 7, 42. Tipo, tabuada tem que estar na ponta da língua, senão você gasta tempo ou erra besteira, tá? Então, você precisa não só se preparar dominando o conteúdo, mas você tem que estar treinado para o estilo de prova e até ter um preparo físico e emocional para ficar 5h30 no primeiro dia, 5 horas no segundo dia. Senão, chega no momento da prova e você vai estar tão cansado, tão cansada, que o teu raciocínio não flui. Agora vamos lá. Então, a primeira coisa é se você sabe o conteúdo, mas errou por falta de tempo ou por falta de atenção à pergunta. Isso se resolve fazendo questões. E fazendo questões com o cérebro descansado. Agora, se o motivo do erro, né, a história dos porquês, por que errei, for por não ter domínio no conteúdo, você errou porque você não sabe aquele conteúdo. Isso nos leva a te dar uma outra orientação. A revisão voltada para a lacuna de conhecimento, ela não pode ser resolvendo questões, de jeito nenhum. Você está errando quando você não sabe. É diferente de você não lembrar. É não saber mesmo, eu tô falando de não saber. E se você não sabe, e esse conteúdo é recorrente, tá? Se você não sabe um conteúdozinho tipo magnetismo, chuta o pau da barraca e dá uma chutadinha lá em magnetismo, mas você não pode ir pro Enem sem saber eletricidade, sem saber mecânica, sem saber termologia, dentro de física, por exemplo, né? Tô dando aqui exemplos práticos. Você precisa fazer uma revisão teórica do assunto que é recorrente. E aí não é só resolver questão. Se por acaso, né, você observa que você está tendo muitos erros, e tem muito conteúdo, né, muito erro de ausência de conteúdo, outro pecado que você pode cometer nessas próximas semanas. Decidir estudar tudo. Decidir que agora você vai aprender tudo que passou aí o ano todo e não deu conta.
não vai aguentar. Então, priorize os mais recorrentes. E também, além dos mais recorrentes, das disciplinas que terão maior peso para o SISU que você pretende escolher. Aí tem gente que diz, peso para o SISU, Meriane, nem tem peso. Tem. Ano passado, por exemplo, nos 92 campos que ofereciam vagas pelo Enem SISU, em 36 deles era média aritmética simples. Nos outros, 56. Tem pesos. E os pesos variam muito. Por exemplo, o que é mais importante na Federal da Bahia? Ciências da Natureza, Linguagens e Redação. O que é mais importante na Federal do Piauí? Ciências da Natureza e Matemática. Matemática na Federal do Piauí tem peso alto? Na UFBA é o menor peso, menor até do que o de Ciências Humanas. Só para você entender que eu estou com muita lacuna teórica, Meriane, o que é que eu faço nessas 3 semanas? Estuda o que é mais recorrente e o que é mais importante para o SISU que você pretende concorrer. Sabe? Não adianta, por favor, você tentar estudar tudo, achar que vai dominar tudo. Você só vai perder tempo. Isso vai gerar, sabe o quê? Ansiedade. E o importante é você focar nas prioridades suas, tá? Porque isso vai te gerar resultado. Você vai errar algumas coisas? Vai. Eu tenho um aluno que, por exemplo, lembro que eu falei de magnetismo, né? Eu tenho Sessão Futuro Médico, que são os alunos aprovados. Aí tem uns... Gente, eu nunca aprendi magnetismo. E tá tudo certo. E tá tudo certo mesmo. Tá lá estudando na Universidade Federal, sem ter aprendido nada de magnetismo. Quem aprendeu, tudo bem. Porque hoje estou implicando com magnetismo, né? Acho que eu achei essa palavra magnética. Bora lá. E como é que você vai poder fazer essa revisão teórica? Primeiro, se é conteúdo recorrente e você está acompanhado fazendo uma revisão num cursinho, o professor certamente vai focar nesse tema recorrente. Então, presta atenção que quando eles vão no alvo. Eles não vão no arrudeio da questão. Ele vai naquilo que você tem que saber para resolver. Ponto. Curto e grosso. Sim, revisão, eu digo que são aulas curtas e grossas. Tá? No sentido de, vai no alvo, pay-buft. Mas se você está em autoestudo, tá? Então você estuda um resumo, seu resumo, que você já viu disso, ou assiste alguma videoaula que seja curta, né? Que seja também uma videoaula muito direcionada. E depois que você retoma a teoria, você para fazer questões desse assunto que você estava errando muito, por não domínio teórico. Tá certo? Bem, só que eu quero passar uma outra dica muito importante sobre redação. Tá? Semana passada, inclusive, nós tivemos uma live maravilhosa, né, com a minha amiga, minha amiga, na verdade eu tieto ela, tá? Que é a professora Vera Medeiros, professora de redação, com muita experiência como corretora do INEP. E nós falamos muito sobre a importância da redação e como às vezes o aluno ele acaba focando tanto nas outras matérias e deixa de lado redação, que no primeiro dia é a prova mais importante. Ela pode te render 1000 pontos, tá? Ciências humanas, se você gabaritar as 45, você vai tirar ali 1760. Linguagem, se você gabaritar, você vai tirar 1720. Redação, você chega no 1000. Ou você, né, tira lá seu 960, massa, nota massa. Então, não faça isso. Você precisa se preparar para a redação. É importante que você entenda, né, saiu recentemente, né, tem mais ou menos 2 semanas, não tem 2 semanas na verdade, acho que tem 10 dias mais ou menos, saiu o manual do candidato, né? A professora Vera, inclusive, chamou a atenção para pequenas alterações nesse manual. As nossas lives, elas ficam disponíveis no nosso canal do YouTube, tá? Então, você que perdeu essa live importantíssima da professora Vera, você pode ir lá no Sinapse Mentoria no YouTube e acompanhar como essa live veio cheia de dicas importantíssimas para a redação. Então, as 5 competências, você tem que ter muita clareza o que é que cada um exige. E, nessas próximas 3 semanas, faça pelo menos uma redação por semana. Peça para seu professor corrigir. Não implique com a nota que ele deu, né? Às vezes assim, meu professor bonzinho me deu 960. Tal professor me deu 880. Olhe o porquê do 880. Olhe o porquê do 820. Vá atrás desse erro, melhore, dá tempo. Muitas vezes não aceitar o erro é o pior dos erros. É aquele que não sabe
e acha que sabe. E não sabe que não sabe. Então, lapida, dá tempo lapidar, dá tempo você subir 900 mais. Por que eu digo 900 e mais? 900 mais, porque para quem quer medicina, cara, a nota de ampla tem que ser 960 pelo menos. A nota de cotista, 920 pelo menos. Tipo, eu tenho um aluno que com 880 conseguiu passar, mas ele tinha acertado 165, que é um número de acerto gigante. Aí sim, dá para você ter dado um deslize em redação, tá? Dá sim. Mas um deslize tipo 820, tá ferrado. Não entra. Nem que tenha acertado 170 questões. 820 tirou ponto demais, tá? Como eu falei, sabe, no primeiro dia, além da redação, você ainda tem 90 questões para resolver. Então você tem que treinar muito bem o teu tempo de redação. Senão você gasta tempo demais em redação. Tem gente que chega a gastar 3 horas para responder, fazer um negócio de 30 linhas. Misericórdia. Eu fico assim, que falta de treino. Que insegurança no ato de dizer. E, sabe, ciclista? Você só aprende a andar de bicicleta andando de bicicleta. Não dá para ficar lendo o manual de andar de bicicleta, não. Não dá para ficar só lendo o manualzinho de redação, não. Tem que escrever. Quanto mais você escreve, mais o seu cérebro se torna apto a escrever cada vez melhor, tá? É muito, muito importante ter esse treino para fazer uma redação 1h30, estourado 2 horas, tá bom? Agora, as próximas dicas que eu vou dar para vocês sobre revisão estratégica, já perpassei por disciplinas de uma forma geral, não é? O que você está errando, como você resolver. Já falei de redação. Agora, eu vou dar dicas que, escuta o que eu vou dizer, não são de conteúdo em si, mas são de extrema importância. Primeiro passo de uma revisão estratégica: organize seu tempo. Sim, não pense, tá? Que agora é hora de dar o gás. Eu vou só estudar, estudar, estudar. Agora eu tenho que estudar. Tudo que eu não fiz o ano todo vai ser reprovado. Não estou desejando mal, eu estou dando diagnóstico. É assim, tá? Você precisa descansar. Não adianta virar a noite estudando. Isso só vai te deixar mais cansado, mais ansioso e apagar o conhecimento. Memória só é construída, memória de longo prazo, que é o que você precisa no dia da prova, é construída quando a gente está dormindo. Tá? A gente estuda. Durante a noite, as nossas regiões cerebrais destinam o conhecimento para a caixinha correta. Vai ficar guardado no drive certo. Tudo bem? Durma bem. Faça atividade física. Nem que seja atividade. Outra coisa. O importante aqui é você se organizar. E mais uma vez, priorizar. Não dá para perder tempo com coisas que não são importantes. Tipo, Meriane, eu adoro redes sociais. Ok, aqui, por exemplo, a gente está num momento de rede social. Mas você pode dizer, não, eu vou ter 1 hora de rede social por dia, é meu lazer. Vou ter 30 minutos no meu horário de almoço e vou ter 1 hora à noite. Pode. Não estou proibindo você de redes sociais. Agora, se você vem para 1 hora e você passa 5 horas, você está cansando muito seu cérebro e você não está priorizando o que é importante. E outra dica, cuide de sua saúde emocional. Eu venho falando disso ao longo do ano. Eu falo muito sobre isso. Porque há um estudo de Daniel Goleman em que a maior parte das reprovações, 87%, são por questões emocionais. 13% são por dificuldades cognitivas. Conteúdo. Não aprendeu o conteúdo. Tá? Os outros 87% são causas emocionais. Dentro dessas causas emocionais estão, inclusive, não saber lidar com o tempo, tá? Não saber lidar com o estresse de prova, que é fator estressor. Mas, quando você se prepara para esse processo, você, com ansiedade ou sem ansiedade, você manda. Que ansiedade vai ter, é normal, é animal, é biológica. Mas você não vai deixar ela tomar de conta do seu organismo, do seu cérebro, dos seus pensamentos e bloquear seu acesso ao conhecimento, tá? Todo mundo nessa época chega a ansiedade. Na verdade, nem necessariamente ansiedade. Pode ser apenas a expectativa pela prova que vai vir. Ai, o que é que será que vai cair? Qual é o tema da redação? Será se eu fiz um igual? A redação vai ser sobre alguma coisa que você vai saber dizer, tá? Pode ficar tranquilo com isso. A não ser que você tenha passado o ano todo sem ler nada, sem ler leu nada de atualidade, não fez nenhuma redação. Aí fica ruim. Mas se você fez, você vai ter repertório para ela, tá? Ter suporte emocional, gente, é muito importante. A ansiedade, o medo, a insegurança pode te atrapalhar, pode. Mas se você trabalha e domina esse processo,
você vai ter muito menos ansiedade e vai se dar bem no dia da prova.